Pessoal, esse é um compilado de todas as partes dessa obra aqui no canal. Se vocês quiserem mais resumos novos desse mangá, deixem muito like aqui que eu trago novas partes. Vemos o protagonista dizer que sua amiga de infância o intimidava tanto a ponto de ele ser hospitalizado devido ao estresse. Descobrimos que a amiga de infância Karaji Anabi, que diz ao protagonista que ele é realmente inútil, um grande fracasso como namorado, e que ela não vai terminar com ele porque é muito gentil. No entanto, o protagonista diz que eles deveriam terminar, o que choca Anabi. Agora vemos o passado do protagonista, onde ele está brincando na areia, e Anabi chega por trás dele, perguntando se ele está fazendo um elefante, o que o assusta. Ele diz que sim, e Anabi sorri, dizendo que o protagonista sempre se assusta daquele jeito e que é muito estranho, e que todos também acham isso. Ela continua, dizendo que é muito gentil por ainda brincar com ele. O protagonista questiona se ele é estranho e agradece a Anabi. Ele nos conta que, mesmo com todos esses insultos, ele nunca revidou, apenas os suportou. Mesmo quando sentia que era demais, ele apenas guardava para si, enquanto Anabi continuava a insultá-lo e a usá-lo como um saco de pancada. Ele continua, dizendo que, mesmo quando ela o forçou a ser seu namorado no ensino fundamental, ela não mudou em nada, só piorou. Vemos Anabi chamando de o pior e desconsiderado porque ele respondeu a mensagem dela com 30 minutos de atraso. O protagonista diz que isso só continuou, e quando eles chegaram ao ensino médio, em um dia chuvoso, ele recebe uma mensagem de Anabi dizendo que ele deve encontrá-la na cafeteria em frente à estação. O protagonista pensa se os amigos dela estarão lá também e sente que sua dor de estômago está piorando. Ele pensa em dizer a ela que não pode buscá-la, mas lembra-se de como ela o criticaria por horas depois. Anabi diz para ele chegar em 5 minutos, mas o protagonista responde que está chovendo forte, ao que ela diz que é exatamente por isso que está pedindo para ele buscá-la, e que ele está bem com ela se molhar e pegar um resfriado, mostrando como ele não é atencioso. Vemos o protagonista correr na chuva com um guarda-chuva, pensando que vai se molhar, mas que isso não importa, pois o humor dela só piorará se ele a deixar esperando. Ele também se preocupa com o fato de ela ter medo do escuro. Quando o protagonista chega, ele vê Anabi comendo. Ela reclama que ele demorou muito e pede para ele esperar um pouco. O protagonista fica na chuva, enquanto os amigos dela riem dele, dizendo que ele realmente esperou por 1 hora e que Anabi ganhou a aposta. Eles zombam dele enquanto Anabi ri. O protagonista percebe que eles estavam apostando sobre ele, cai de joelhos devido à dor de estômago, enquanto Anabi diz que disse aos amigos que ele faria qualquer coisa que ela pedisse. Ela pergunta se ele realmente fará tudo o que ela mandar, enquanto o protagonista, de joelho, pensa que sua dor de estômago é tão intensa que ele não consegue respirar e que precisa voltar para casa para tomar remédio. Ele pensa que deveria ter deixado ela e ido para casa, e que morrerá desse jeito. Agora voltamos ao hospital, onde Anabi pergunta o que ele está dizendo. O protagonista diz que ela sempre fala que quer terminar com ele, então está tudo bem, e que hoje será o último dia que eles sairão juntos. Anabi questiona isso e ri, dizendo que, em primeiro lugar, ele não tem o direito de decidir isso, e que ele não consegue nem tomar a decisão certa. Ela pergunta por que de repente ele acha que pode tomar essa decisão sozinho, dizendo que isso a deixa tão irritada que ela quer matá-lo. Ela continua, dizendo que alguém como ele não tem o direito de terminar com alguém como ela, e que, além dela, ninguém mais gostaria de ficar com ele. O protagonista diz que, mesmo que isso seja verdade, não significa que ele tenha que continuar saindo com ela, e pergunta se ela não está feliz por ser liberada desse namorado inútil, enquanto a empurra para fora do quarto. Anabi começa a bater na porta e diz que essa é a parte onde ele deveria estar pedindo desculpas, mas uma enfermeira passa e pergunta o que ela está fazendo, dizendo que aquilo é um hospital. Anabi se desculpa, dizendo que eles brigaram e que foi culpa dela por perder o controle. Ela diz que vai embora por hoje e pede desculpas por causar um tumulto. Anabi vai embora irritada, pensando que as pessoas populares e bonitas são todas vilãs. Vemos o protagonista receber uma mensagem de Anabi dizendo que está irritada e que ele pode começar a se desculpar. Vemos Anabi digitando furiosamente, perguntando se ele sabe o quanto ela se preocupou com ele, e que, depois de tudo que ela fez por ele, ele fez isso com ela, que ele é pior que lixo e que não tem amigo, e que, sem ela, ele ficará sozinho. O protagonista permanece em silêncio. Ela continua dizendo que ele ainda está lendo as mensagens e que ele é patético, mas o protagonista simplesmente bloqueia o contato dela e diz que o hábito dela de interpretar tudo a seu favor continua tão forte como sempre. O protagonista se levanta e olha para si mesmo na janela, lembrando-se de quando Anabi lhe disse para olhar para seu rosto, dizendo que, se ela tivesse um rosto como o dele, nunca o mostraria, porque as pessoas poderiam intimidá-la por causa disso. Ela chama o protagonista de patético e diz que talvez fosse melhor ele esconder o rosto. O protagonista reflete que ela o alimentou com insultos que só diminuíram sua autoestima todos os dias, e que, graças a isso, ele não consegue entender adequadamente o valor das coisas ao seu redor. Ele diz a si mesmo que, quando sair do hospital, vai cortar o cabelo. Vemos o protagonista cortando o cabelo e, depois disso, seus 13 anos de relacionamento com Anabi chegaram ao fim. Na escola, todos olham para ele, perguntando quem é aquele rapaz bonito, achando que ele é um aluno transferido e que é totalmente o tipo delas. As garotas comentam sobre
sobre seu cabelo sedoso e ficam encantadas com suas pálpebras marcantes. O protagonista fica confuso e olha para elas, o que faz com que as garotas fiquem coradas e atrapalhadas. Um rapaz ri e diz ao protagonista que elas estavam falando dele. O nome do rapaz é Ibararuta, que pergunta como o protagonista não percebeu que é bonito. O protagonista questiona isso e diz que é a primeira vez que alguém diz isso para ele. Aruta diz que ele estava se escondendo sob sua franja o tempo todo, então ninguém pôde ver bem seu rosto. As garotas ficam surpresas ao perceber que era o protagonista, comentando que ele está completamente diferente e muito melhor sem a franja, dizendo que nunca imaginaram que havia uma joia escondida na sala. Elas começam a elogiá-lo. Aruta pergunta ao protagonista por que ele decidiu se revelar ali, e o protagonista responde que foi apenas por uma mudança. Aruta diz que acha que ele está melhor assim, e as garotas concordam com um aceno. O protagonista agradece pelos elogios, o que surpreende as garotas. Aruta pensa que o protagonista ainda tem muito que aprender e ri. O protagonista diz à classe que, se ele deixou o clima da sala ruim por estar escondido em sua concha o tempo todo, ele pede desculpas e diz que quer falar mais com ele, esperando que todos se deem bem. A turma o incentiva, dizendo que claro. Vemos o protagonista indo almoçar com seus colegas, e Aruta comenta que não esperava que ele fosse alguém que conversasse normalmente, dizendo que poderiam ter saído juntos antes. O protagonista pede desculpas, dizendo que foi culpa dele por sempre transmitir uma sensação sombria, e que ficou muito feliz por poder conversar com ele. Aruta também diz que o protagonista é muito gentil e bonito, ao que o protagonista responde que sua aparência e personalidade são normais. Ao ouvir isso, as garotas ficam enlouquecidas, e Aruta diz que o protagonista é um tesouro nacional e que ele não pode simplesmente distribuir esse sorriso por aí. O protagonista questiona isso e ri, perguntando o que ele está falando. Ao verem o sorriso dele, todos começam a corar e a dizer que fofo. Vemos Anabi observando o protagonista, e ele percebe que o rosto de Anabi indica que ela está muito zangada. Ele pensa que, seja porque ele terminou com ela, ignorou suas mensagens ou por causa do corte de cabelo, de qualquer forma, não é mais problema dele. O protagonista passa por ela, mas Anabi pede que ele espere. O protagonista se lembra do passado, quando Anabi dizia que ela era uma das garotas mais bonitas da escola e que as pessoas diriam que ela estava completamente fora da sua liga, causando um alvoroço se soubessem que eles estavam namorando, pedindo para ele não contar a ninguém sobre ele. Aruta pergunta ao protagonista se ele sabe quem ela é, mas o protagonista responde, não, nunca vi, e vai embora. Anabi fica furiosa e diz que ele vai se lembrar disso, e assim termina o capítulo. Vemos que o protagonista está estudando matemática por conta própria. Ele pensa que terminou mais cedo do que esperava e que ainda tem 15 minutos de sobra. Ele reflete sobre o que aconteceu com Anabi e imagina que ela deve estar super irritada a essa altura, mas ele já não se importa mais. O protagonista olha ao redor, pensando no que fazer com o tempo livre. Ele percebe a garota sentada ao lado tirando um livro e começando a ler. De repente, o vento sopra e o marcador de livro da garota voa e cai perto do protagonista. Ele o pega e entrega para a garota, que o agradece, e o protagonista responde de nada, o que a surpreende. O protagonista pergunta o que aconteceu, e ela diz que é a primeira vez que eles conversam. Isso faz o protagonista pensar no passado, quando Anabi lhe dizia que ele nunca teria uma namorada e que ele não tinha motivos para uma garota querer que ele fosse seu namorado. Ela até aposta que ele tem motivos pelos quais as pessoas não gostam dele. Ela continua dizendo que está namorando o protagonista por Y, e deixa claro que ela está namorando ele e ele está sendo namorado por ela, pedindo para ele notar a grande diferença entre as duas coisas. De repente, Anabi fica chocada e diz que de jeito nenhum ele está pensando em falar com outra garota sozinho, dizendo que ele só incomodaria elas, então nem deveria ter a intenção de tentar. Ela diz que ele é patético demais para falar com qualquer pessoa, e que ela é a única pessoa com quem ele pode contar para o resto da vida. Olá, pessoal! Só um lembrete para curtirem e se inscreverem para me ajudar a chegar a 2.000 inscritos. Obrigado! O protagonista pensa consigo mesmo que não deveria falar com ninguém para evitar ser repreendido por Anabi. No presente, o protagonista diz que, com ou sem Anabi ao seu lado, ele evitou todas as chances de falar com qualquer garota. Ele diz à garota que nunca tentou fazer amizade com ninguém e pede desculpas se a fez se sentir desconfortável, o que a faz corar. O protagonista fica confuso e pergunta se algo está errado. Ela fica nervosa e diz que não há nada de errado, que ele nunca a fez se sentir desconfortável, então ele não precisa se preocupar com isso. O protagonista se apresenta e diz que espera que eles se deem bem, ao que a garota responde o mesmo. O protagonista diz que já sabia o nome dela, o que faz a garota dizer sério e ficar feliz ao ouvir isso. O protagonista continua olhando para ela, pensando que conseguiu começar uma conversa. Ela diz ao protagonista que, no momento em que ele cortou o cabelo, a atenção de toda a classe se voltou para ele, ao que ele responde que logo se cansarão disso, como um animal raro. A garota ri e diz que o protagonista é engraçado. O protagonista pensa consigo mesmo que isso é bem diferente de conversar com Anabi. Ele diz que pode ser ele mesmo, sem ter que agir de forma tensa, e que sempre estava ansioso com o que Anabi poderia dizer, então nunca pensou em pedir
pedir para ficar sozinho. O protagonista pensa que não pode chamar aquelas interações de conversas, pois eram mais como repreensões unilaterais dela. A garota diz ao protagonista que sempre quis falar com ele, o que o faz perguntar por quê. Ela responde que ele sempre troca a água dos vasos de flores e rega as plantas na varanda depois da escola, então ela achava que ele era uma pessoa gentil. O protagonista responde que estava apenas matando o tempo e que não é uma pessoa gentil ou algo do tipo. O protagonista pensa que sempre que ele tinha que esperar por Anabi, ele ia para lá porque não tinha nada para fazer. Ele pensa sobre como a garota disse que iria falar com ele desde antes, mas que ele era tão sombrio naquela época. A garota diz ao protagonista que, naquele dia, muitas garotas fizeram um alvoroço por ele ser tão bonito e diz que ele ficará muito popular a partir de agora. Vemos o protagonista aproveitando seu tempo após a escola indo a uma livraria, jogando em fliperamas e almoçando sozinho. Ele senta para almoçar enquanto come seu hambúrguer. Diz que, desde que terminou com Anabi, ele não precisa mais mandar mensagens para ela, que ela costumava reclamar por horas se ele esquecesse de responder. Por causa disso, seu coração sempre pulava uma batida quando o telefone tocava, mas ele diz que esse medo vai desaparecer com o tempo, pois ela nunca mais precisará mandar mensagens para ele. O protagonista pensa consigo mesmo que deveria ir para casa e pega o trem. No trem, o protagonista diz que o dia foi muito satisfatório e que a escola e os desvios foram divertidos. Ele pensa que poder conversar com Yukishiro e seus colegas foi algo importante para ele, que a escola pode ser mais interessante do que ele imaginava. Ele diz que sempre quis não ter nada a ver com ninguém, como Anabi havia lhe dito, mas que ele ainda pode fazer uma mudança e que deveria fazer o máximo de amigos possível. O protagonista diz que nunca teve esse pensamento desde que começou o ensino fundamental. Enquanto o protagonista está caminhando para casa, ele nota alguém parado ali, e essa pessoa caminha em sua direção. Agora vemos que é Anabi, e ela dá as boas-vindas ao protagonista. Vemos Anabi dizer ao protagonista: "Você demorou, não é? Esperei 2 horas inteiras só por você." Ela também diz que até ensinou a ele o que fazer quando ele sentir vontade de fazer um desvio, e pergunta o que ele estava pensando ao quebrar a regra que ela impôs. O protagonista fica em silêncio e simplesmente passa por ela, o que a faz gritar e dizer que não pode acreditar que ele a está ignorando. Ela bloqueia o caminho do protagonista, e ele pergunta o que. Anabi pergunta o que ele quer dizer com o que e diz que ficou ali esperando só por ele. O protagonista pensa consigo mesmo que Anabi sempre foi assim, sempre dizendo "fiz isso por você" ou forçando-o a dizer "desculpa, fiz isso." Anabi diz que está muito zangada com os colegas de classe do protagonista, e que o solitário protagonista que ela abandonou deveria saber como ela fazia as coisas, e pergunta como ele ousa ficar amigável com seus colegas assim. O protagonista pergunta se ela esperou 2 horas só para dizer essas baboseiras, e ela grita "baboseiras?" O protagonista diz que vai deixar claro mais uma vez, ele e Anabi agora são estranhos, e é problemático se ela continuar agindo assim. Anabi pergunta se ele está realmente terminando com ela, ao que ele responde "exatamente." Ela diz ao protagonista que ele não conseguirá viver uma vida normal sem ela, ao que ele responde que estava em um estado lamentável quando estava com ela. Anabi agarra o braço dele e diz que o pobre protagonista ficou estúpido só por se divertir por um dia, e que isso é o que há de errado com ele. Ela diz que as pessoas que se aproximaram dele apenas por sua aparência são inúteis, e que ele não consegue ver isso. Ela pergunta como ele vai viver sem ela e diz que não há mais ninguém que lhe diria isso. O protagonista pensa que seus colegas de classe com quem passou o dia inteiro são o que Anabi descreveu, e que ela não tem controle sobre com quem ele anda, pois tudo entre eles acabou. Anabi continua e diz que alguém tão incapaz quanto ele sempre precisa de alguém para mostrar o caminho, e pede para ele se desculpar logo. Ela continua dizendo que, mesmo sendo um cabeça de vento, ela ficou um pouco irritada, mas que já está acostumada com isso, e que aprendeu que sempre precisa ter um grande coração para perdoá-lo. Ela diz que ele ainda deve se certificar de pedir desculpas adequadamente. O protagonista fica em silêncio e depois diz que não pode fazer isso, e que o pensamento de rejeitar Anabi está ficando cada vez mais forte. Ele diz que não precisa dela em sua vida. Anabi começa a rir e diz que está irritada, e que é ela quem quer terminar com um cabeça de vento como ele, ao que o protagonista responde que eles já terminaram, então isso não é mais possível. Ela diz que não aprova isso. O protagonista empurra de lado e diz que foi ela quem sempre quis terminar, e que ele já teve o suficiente disso, pedindo que ela vá embora. Anabi diz ao protagonista que está realmente bravo, e enquanto o protagonista se afasta, Anabi corre embora. O protagonista pensa que ela aceitou o fato de que eles terminaram, então ele acha que isso está resolvido por enquanto. Ele diz que já se passaram alguns dias desde que ele falou com Anabi naquele parque, e que sua vida tem sido incrivelmente pacífica desde então, que ele só a vê depois da escola, no máximo. Ele diz que não é como se ele prestasse atenção nela, mas ela continua aparecendo na frente dele sem motivo. Ele pensa que, pelo menos, ela não está falando com ele mais. O que chama a atenção dele é que ela sempre o fazia esperar na frente da casa dela por 30 minutos pelos motivos mais aleatórios, mas agora Anabi chegou na estação antes dele, então ela pode chegar cedo na estação. Isso faz o protagonista pensar se ela o fazia esperar de propósito
propósito antes. O protagonista nota Anabi com um cara e pensa que o cara é um ano mais velho, como ele, e é o as do clube de beisebol. Vemos Anabi e Taishi falando carinhosamente um com o outro. Anabi pergunta a Taishi o quanto ele a ama, ao que ele responde que a ama mais do que tudo, o que faz Anabi dizer que parece que ele está a comparando com outra pessoa. Ela age carinhosamente e diz a Taishi que vai lançar um feitiço nele que o fará pensar só nela e em mais ninguém. Isso faz Taishi dizer que ela é muito fofa e que ele não vai olhar para mais ninguém além dela pelo resto da vida. O protagonista pensa que eles deveriam olhar para todo mundo ao redor, já que todos ao redor deles claramente estão desconfortáveis. O protagonista pensa que deveria pegar um trem mais cedo no dia seguinte para evitá-los. 2 dias depois, vemos o casal lá de novo, o que faz o protagonista pensar que eles não estavam lá ontem. Então por que estão aqui desta vez? Ele pensou que não os veria se pegasse o trem mais cedo. O protagonista pensa que isso não pode ser coincidência, enquanto Anabi o observa. O protagonista diz que ela deve estar tentando lhe mostrar que tem um novo namorado agora. Ele diz que ela está se esforçando demais, mas ele não se importa e os ignora. Isso irrita Anabi, e é assim que esse capítulo termina. Vemos que todos os colegas de classe do protagonista estão cumprimentando com um bom dia, e ele também os cumprimenta de volta. O protagonista pensa sobre o que aconteceu na estação de trem e reflete que, por algum motivo, está cansado desde amanhã. Ele diz a si mesmo que, de qualquer forma, precisa se animar e ganhar energia. Vemos o protagonista dizer: por que tem que ser educação física na primeira aula? O professor explica a todos que, como mencionado antes, eles decidirão as ordens para a corrida de revezamento do festival esportivo. Ele explica que quem fizer o melhor tempo será o último corredor e o segundo será o segundo mais rápido. Ele também diz que, se alguém conseguir uma dessas duas posições, ficará popular com as garotas, incentivando todos a darem o seu melhor, o que deixa todos os garotos felizes e animados. O protagonista pensa que todos estão muito motivados e diz que ele sempre tentou ser mediano todos os anos, que ele não conhece bem suas próprias habilidades. Ele então reflete sobre seu passado, quando, no jardim de infância, ganhou o primeiro prêmio em uma corrida do dia esportivo. Vemos o protagonista feliz, mas então vemos Anabi, que ainda era jovem, chegar e arrancar seu adesivo. Ela disse a ele que odeia como ele parece ao correr, que ele é rápido demais, como um cavalo, e que isso não é legal. Ela diz para ele correr mais devagar. O protagonista continua e diz que, após esse incidente, começou a correr devagar de propósito todos os anos. Quando o festival esportivo se aproximava, Anabi continuava pedindo para ele correr mais devagar. Vemos ela dizendo que sempre odeia quando ela não é a mais amada e o centro das atenções. O protagonista diz que tem certeza de que ela odiaria se ele roubasse todo o destaque dela. Vemos o protagonista pensar que não quer se destacar, mas que não deseja mais continuar escondendo seu verdadeiro eu nas sombras e que deseja ser normal como todos os outros. Agora é a vez do protagonista correr. Ele começa a correr e pensa que é muito fácil correr, que não precisa olhar para os lados para ajustar sua velocidade, e que isso parece uma brisa. Ele termina a corrida e se vira para ver os resultados, mas vemos que todos estão chocados. O professor pergunta ao protagonista se ele realmente consegue correr tão rápido e diz que seu tempo é rápido o suficiente para quebrar o recorde da prefeitura, o que choca a todos. O protagonista se pergunta se ele realmente era tão rápido assim. Vemos Uda dizer que, se o protagonista participar, eles terão uma vitória esmagadora, e ele será, com certeza, o último corredor. Vemos todos dizerem que, se o protagonista, que é rápido o suficiente para quebrar o recorde da prefeitura, se tornar o último corredor, sua classe vencerá com certeza, e todos concordam dizendo que parece ótimo. Todos dizem que, se vencerem a corrida, ganharão cupons de sobremesa grátis na cafeteria. Enquanto celebram, o protagonista pensa que isso de alguma forma se tornou um grande evento. Ao vê-los comemorar, o protagonista diz à turma que sente muito por estragar a festa dele, mas sua corrida de agora pode ter sido apenas sorte, e que ele nem é membro de nenhum clube esportivo. Ele pede desculpas e diz que não pode servir como o último corredor. Ao ouvir isso, toda a turma fica triste e de repente começa a implorar para que o protagonista seja o último corredor. O protagonista pensa que, já que todos estão indo tão longe, ele não deveria recusá-lo. O protagonista diz à turma que não pode garantir a vitória, mas se eles estiverem bem com isso, ele se juntará a eles com prazer e dará o seu melhor. Ao ouvir isso, toda a turma fica feliz e comemora. Uda agradece ao protagonista por aceitar, ao que ele responde que não foi problema e que ficou surpreso com a reação de todos e está feliz que o considerem tão bem. Aruta diz ao protagonista que ele é realmente um bom cara, afinal, enquanto chora, todos dizem que, de alguma forma, estão se apaixonando mais e mais pelo protagonista. Agora vemos que as garotas estão dizendo que o protagonista não é apenas bonito, mas também rápido. Vemos uma garota dizer que ele nem faz parte de um clube esportivo, enquanto outra diz que ele é um cara bonito que também é bom em esporte e que acha que está se apaixonando por ele. Todos estão cercando o protagonista, que pensa que não pode acreditar que era um solitário alguns dias atrás, mas assim que se separou de Anabi, sua vida parece ter melhorado. Olá a todos, só um lembrete para dar like e se inscrever para me ajudar a alcançar 2000 inscritos. Obrigado. Agora de volta
volta ao vídeo. Vemos Yushiro dizer ao protagonista que ele está atraindo atenção novamente, ao que ele responde que uma vez pensou em se tornar um atleta, mas que sua velocidade não é útil para nada de qualquer maneira. E o Yushiro pergunta, sério, e diz que ele não é como um herói nesta escola? Neste ponto, ela diz que gostaria de ter reflexos bons como o protagonista e pergunta se ele tem alguma dica para ela. O protagonista diz que não tem certeza e que talvez haja algo, mas ele não sabe. E o Yushiro fica triste e diz que, como o protagonista era bastante atlético, pensou que ele poderia ensiná-la algo e talvez ajudá-la de alguma forma, e diz que quer pular o festival esportivo. Ouvindo isso, o protagonista pergunta se ela realmente odeia tanto assim, ao que ela responde que odeia muito. O protagonista pensa que gostaria de ter ajudado ela um pouco. Vemos alguém se aproximar do protagonista e chamá-lo. Vemos que é Chiaki, do clube de atletismo. O protagonista pensa que este é o cara que estabeleceu o segundo melhor tempo esta manhã no campo, e que ele se tornou o segundo mais rápido na corrida de revezamento. O protagonista se pergunta o que Chiaki quer dele. Chiaki pergunta ao protagonista se ele vai correr o revezamento com tudo que tem, o que faz o protagonista questionar. Chiaki fica sério e pergunta ao protagonista se ele está disposto a morrer para ganhar a corrida, ao que o protagonista responde que não pretende morrer. Chiaki diz que isso será um problema e, em antecipação às habilidades e potencial do protagonista, ele tem um favor a pedir. Chiaki diz que tem treinado muito para ser o último corredor, não importa o que aconteça, na corrida de revezamento deste ano, mas o protagonista facilmente superou o recorde dele. O protagonista pergunta se ele está pedindo para ceder a posição de último corredor a ele, e diz que não seria problema, mas é interrompido por Chiaki. Chiaki diz que não é isso e admite perdeu para o protagonista, então ele espera que o protagonista possa arriscar tudo que tem para enfrentar Kiraya Tai, o âncora da classe B. Isso confunde o Yushiro e o protagonista. E o Yushiro pergunta a Chiaki se ele está falando sobre Kiraya, do clube de atletismo, o cara com o rosto bonito. Chiaki fica irritado e diz, exatamente, o cara com o rosto de galã e que tem todas as garotas ao seu redor. O protagonista pensa que é o novo garoto com quem Anabi estava na estação. O protagonista pergunta a Chiaki por que ele quer tanto vencer contra Kiraya e pergunta se eles são rivais. Chiaki fica chateado e, de repente, grita de raiva que Kiraya roubou sua namorada, o que choca o protagonista e o Yushiro. O protagonista pergunta a si mesmo se Kiraya não estava com Anabi naquela manhã. Chiaki diz que não o odeia por ter roubado sua namorada, que foi culpa dele mesmo por ser fraco, e que Kiraya descartou como se ela fosse nada, trocando-a por uma caloura, e que ele nunca perdoará esse desgraçado. O protagonista pensa que isso explica porque ele estava com Anabi e diz a Chiaki que isso parece difícil. Chiaki diz que não é só isso, e que quando viu no corredor agora há pouco, Kiraya perguntou a Chiaki se eles estavam decidindo a posição do revezamento na próxima aula e se ele seria o âncora de novo. Kiraya disse que ele será o âncora da classe dele com certeza, e que não pode acreditar que Chiaki perdeu para ele no amor e agora no festival esportivo também. O protagonista, após ouvir isso, diz que não seria melhor se ele fosse o âncora então, o que faz Chiaki chorar. Chiaki diz que, por mais que ele treine, não consegue vencer Kiraya. Chiaki de repente agarra o protagonista e diz que ele está do outro lado da parede que Chiaki não consegue escalar, assim como Kiraya, e pede ao protagonista que derrube aquele canalha do seu pedestal para ele. O protagonista pergunta a Chiaki o que exatamente ele deveria fazer, ao que Chiaki responde que ele vai ensinar o protagonista a correr, e quando isso for feito, o tempo do protagonista definitivamente melhorará, e então ele poderá desafiar o revezamento em sua melhor condição, mesmo que Kiraya detenha o recorde da prefeitura. O protagonista diz que não há como vencer contra um recordista, ao que Chiaki responde que não é verdade, e que o protagonista tem o potencial de vencer Kiraya com um pouco de treinamento. O protagonista diz que eles não estão competindo individualmente, mas como equipe, e que mesmo que ele melhore seu tempo, isso seria suficiente para mudar a corrida do time como um todo. Chiaki diz que talvez não seja verdade, mas que comparou o tempo da turma deles com o de Kiraya. Obviamente, a condição de todos naquele dia pode variar. Ele continua e diz que, embora corridas como essas sejam muito influenciadas pela habilidade de cada membro, a batalha entre os âncoras é igualmente importante. Chiaki abaixa a cabeça e implora ao protagonista para treinar com ele pelas próximas 2 semanas antes do festival esportivo. O protagonista pensa por um momento e diz a Chiaki que, em troca de ajudá-lo, ele quer que Chiaki ensine o Yushiro a correr também. E o Yushiro pergunta se eles têm certeza disso. O protagonista diz que com o trabalho de ensinar Yushiro deixado para Chiaki, eles decidem vencer Kiraya. No dia seguinte, vemos que Chiaki e Yushiro estão cumprimentando o protagonista com um bom dia. O protagonista pensa que é a primeira vez que se encontra com pessoas assim, e diz que Anabi sempre ficava de olho nele, e que ele nunca fez algo tão colegial. Os três estão felizes e se divertindo conversando junto. Vemos que Anabi está com ciúmes ao vê-los felizes, e diz que encontrou o protagonista. Vemos Chiaki dizer ao protagonista e a Yushiro que eles vão começar os aquecimentos e gritar que vão vencer a classe B. Ele se corrige e diz que eles vão vencer o maldito Kirigaya. O protagonista nos conta que eles decidiram ajudar Chiaki a vencer Kirigaya, o cara que roubou sua namorada, durante o revezamento no festival esportivo.
motivo. Chiaki diz ao protagonista e a Yukishiro que não fará sentido se eles se machucarem e os instrui a aquecer corretamente, ao que ambos respondem que sim. Vemos Yukishiro tentando tocar os dedos dos pés, mas ela falha e cai, o que surpreende o protagonista. Yukishiro olha para ele enquanto o protagonista ri dela. Ela fica brava e tenta bater no protagonista, que ri diz que foi mal, mas que achou ela fofa. Isso a surpreende e a faz corar. Ela pergunta ao protagonista se ele é um conquistador nato, e o protagonista fica confuso. De repente, ouvimos alguém chamando, e vemos que é Chiaki chorando de ciúmes. Ele diz: como ousam flertar na minha frente? Logo eu que fui destruído na vida amorosa. Vemos Yukishiro praticando corrida enquanto Chiaki cronometra. O protagonista pensa que, como esperado de alguém do clube de atletismo, o treinamento de Chiaki é preciso e tanto o tempo dele quanto de Yukishiro estão melhorando, mas ainda não podem esperar resultados óbvios, pois acabaram de começar. Vemos Yukishiro correr até o protagonista, toda cansada, e ele a chama de fofo. Yukishiro responde que sabia que ele era um conquistador, o que surpreende o protagonista, enquanto Chiaki implora para eles pararem de flertar na frente dele. Chiaki, triste, diz que eles têm praticado todas as manhãs e tarde. Voltando a Nabi, o protagonista diz que não demorou muito para ela aparecer no trem novamente. A Nabi parece sonolenta, o que faz o protagonista pensar que deve ser difícil para ela acordar uma hora mais cedo. Ele comenta que a Nabi sempre refazia o penteado por qualquer detalhe que não gostasse, enquanto ele percebe seu cabelo bagunçado. A Nabi nota o protagonista e caminha até ele irritado, perguntando como ele ousa tentar se afastar dela na última vez. Ela diz que um plano feito por alguém tão burro quanto ele foi fácil de perceber e afirma que ele verá o rosto dela todos os dias novamente. O protagonista responde: não acho que você precise se forçar a acordar cedo assim, pelo menos não tanto a ponto de ficar com o cabelo desse jeito, o que deixa Nabi envergonhada, e ela arruma o cabelo. O protagonista pensa que ela ainda não tinha notado o cabelo bagunçado. A Nabi diz para ele parar de falar do cabelo e pergunta se é verdade que ele será o âncora durante o revezamento. O protagonista, confuso, pergunta o que tem isso, o que irrita Nabi. Ela diz para ele pelo menos se esforçar mais nas respostas e aponta para o protagonista, dizendo que está fazendo uma declaração. Embora ela tenha dito para ele não correr a sério na frente das pessoas, agora ela quer humilhá-lo por ignorá-la. Ela apresenta Kiraya e diz que ele estará a todo vapor para destruí-lo, então pede para o protagonista se preparar. Kiraya se aproxima do protagonista e pede desculpas, mas diz que ele deveria se preparar para comer poeira. A Nabi sorri e se despede do protagonista, dizendo que ele deveria lutar com todas as forças, enquanto ele se afasta. Agora vemos o protagonista e o Yukishiro treinando intensamente junto. Vemos Chiaki dizer que terminaram por hoje e que o protagonista e o Yukishiro fizeram um bom trabalho. E o Yukishiro suspira aliviado, dizendo que sobreviveram, enquanto se alonga e deita no chão. Os três sentam juntos e comentam que o grande dia será amanhã. Chiaki diz ao protagonista e a Yukishiro que eles melhoraram muito e que está confiante de que terão resultados incríveis no festival. Ele lembra que uma corrida de revezamento não é um duelo individual, mas acha que o protagonista pode vencer Kirigaya. Com o talento inicial do protagonista e 2 semanas inteiras de treino, ele pode vencer. O protagonista sorri e agradece a Chiaki, dizendo que gostaria de ter tido mais tempo para treinar. Isso emociona Chiaki, que começa a chorar, dizendo que, mesmo depois de todo o esforço nas últimas 2 semanas, não acredita que o protagonista ainda tenha essa atitude positiva. Chiaki agradece ao protagonista e a Yukishiro por ajudá-lo com isso, confessando que não conseguiu dormir direito por causa de Kiraya e sua ex-namorada, mas desde que começaram a treinar, ele focou em ajudá-los, e graças a isso, finalmente conseguiu descansar. Ele diz que deve toda a sua gratidão a ele. Yukishiro, hesitante, diz que aprendeu a correr graças ao protagonista e que agora está muito mais rápida. Então é ela quem deveria se sentir grata. O protagonista concorda, agradecendo a ambos por passarem tempo com ele como verdadeiros colegas de classe. Todos sorriem felizes e se olham. Chiaki comenta que passar tempo com os dois foi muito mais agradável, embora seu ódio por Kiraya não tenha desaparecido totalmente. Yukishiro comenta que, quando viu Kiraya ontem, quase não o reconheceu, pois ele mudou o penteado e agora está mais refrescante, ou melhor, mais parecido com o protagonista, o que o confunde. Ela explica que estava falando apenas do cabelo, e que o resto é totalmente diferente. O protagonista comenta que o cabelo de Kiraya já estava assim quando viu na estação. Chiaki explica que Kiraya cortou o cabelo desde que começou a namorar a caloura. Ele acrescenta que sua ex terminou com ele dizendo que gostava do cabelo de Kiraya, então ele pode ter cortado o cabelo só para provocá-lo. Chiaki diz que se sente como um idiota, o que confunde o protagonista. Chiaki continua e pede que eles riam dele o quanto quiserem. O protagonista, no entanto, diz que não vai fazer isso e comenta que foi apenas uma pequena parte da vida dele, e ninguém tem o direito de rir de alguém que amou verdadeiramente. Yukishiro olha para o protagonista, e Chiaki, emocionado, diz que ele é realmente uma boa pessoa. Vemos o protagonista animando Chiaki e nos dizendo que, desde aquele dia, os três se tornaram amigos. Darem para casa, Yukishiro comenta que realmente sentiu, novamente, como o protagonista é uma pessoa atenciosa. Surpreso, ele pergunta o que a fez pensar nisso, e ela responde que isso lhe veio à mente quando Chiaki
estava chorando e também quando o protagonista pediu para Chiaki treiná-la. Yukishiro diz que ele trabalhou muito para ajudar Chiaki nas últimas 2 semanas. Ela se aproxima do protagonista e diz que acha esse lado dele maravilhoso. Yukishiro percebe o quão perto está, fica vermelha e pede desculpas. Ela diz ao protagonista que, quando o conheceu melhor, ficou muito feliz por perceber o quão incrível ele é. Os dois ficam tímidos e Yukishiro comenta que deveriam dar o seu melhor para o dia seguinte, ao que o protagonista concorda. Eles se despedem e vão para casa. À noite, o protagonista pensa no que Yukishiro lhe disse, de repente se levanta, dizendo que, desse jeito, não conseguirá dormir. Ele comenta que é a primeira vez que sente algo assim. Com a chegada do amanhecer, vemos a classe do protagonista empolgada, dizendo que eles definitivamente vão vencer. Finalmente, é o dia do festival esportivo. Chiaki participa na competição de cabo de guerra e vence, enquanto os outros colegas de classe do protagonista participam de outras modalidades esportivas. O protagonista, Yukishiro e Chiaki torcem por ele, e agora vemos Yukishiro também participando de um esporte. O protagonista pensa que deve se dirigir ao local da competição de pular corda em breve, então ele parte. Agora vemos Anabi vestida de líder de torcida, olhando para o protagonista. Kirigaya comenta que mal pode esperar para ver as batalhas de torcida dela e diz que, com ela torcendo por eles, ele sente que pode ganhar qualquer coisa. Outro colega concorda. Anabi age de forma fofa e pede para Kirigaya ficar em primeiro lugar por ela, ao que ele responde que nunca perderia. Anabi faz uma expressão confiante e pensa que, como está torcendo por ele, é claro que não perderão. O protagonista tenta encontrar o próximo local do evento. Finalmente, a corrida de revezamento da classe está prestes a começar. O locutor pede que os primeiros corredores se posicionem nas respectivas pistas. Chiaki diz ao protagonista que correrá com toda a sua força como o primeiro corredor e deixará o resto com ele. Yukishiro diz ao protagonista e a Chiaki que eles devem dar o seu melhor. Chiaki se despede e vai para sua pista. Agora vemos Chiaki se posicionar, e a corrida começa. Chiaki está na liderança, enquanto sua turma torce por ele. A corrida continua, e Yukishiro diz que logo será a vez dela. O protagonista diz para ela se acalmar e que ela se sairá bem se seguir o que praticaram. Yukishiro chama o protagonista e pede que ele lhe empreste a mão. Ela segura e diz que agora sente que pode fazer isso, indo para sua pista enquanto o protagonista fica corado. O bastão é passado para Yukishiro e ela começa a correr com toda a sua força, enquanto Chiaki a lembra do treinamento. O protagonista hesita, mas diz a ela que pode conseguir e para fazer o seu melhor. Yukishiro passa o bastão, e a turma aplaude o próximo corredor. O protagonista fica surpreso e sente seu coração acelerado. Yukishiro se aproxima dele, ofegante, e o protagonista diz que ela fez um ótimo trabalho. Ela responde que, de alguma forma, ouviu o protagonista torcendo por ela, o que o surpreende, já que estavam longe um do outro. Ela diz que é por isso que foi incrível, como um milagre, e acrescenta que também vai torcer por ele com tudo o que tem. O protagonista pensa que, com Chiaki como o primeiro corredor e seus colegas passando o bastão até Yukishiro, seu papel como o último corredor é muito importante, e ele quer obter um bom resultado pelo bem de todo. Olá, pessoal! Apenas um lembrete para curtirem o vídeo e se inscreverem no canal para me ajudar a atingir 2.000 inscritos. Obrigado! Agora de volta ao vídeo. No capítulo 7, vemos que a corrida de revezamento ainda está acontecendo, e o protagonista está em sua posição. Ele pensa que a turma B está bem à frente de todos e que sua turma mal está segurando o segundo lugar. De repente, alguém pergunta por que ninguém como o protagonista é o último corredor e questiona se eles não tinham um cara de atletismo também. Ele continua, dizendo que o desempenho de Chiaki caiu depois que sua namorada o largou e que ele não vai vencer, seja correndo ou no amor. Mas ele para de falar quando o protagonista o avisa que seu bastão está chegando. Kiraya pega seu bastão e dispara a toda velocidade. Agora vemos que o bastão da turma do protagonista chega. Ele o pega e começa a correr. O protagonista pensa que, agora que chegou tão longe, tudo que resta é se lembrar do que Chiaki lhe ensinou. Ele passa pelo segundo lugar e se aproxima do primeiro, que é Kiraya. Ele o persegue e diz que vai terminar com isso, se aproximando de Kiraya, que se surpreende ao notar o protagonista atrás dele. O protagonista ultrapassa Kiraya, que tenta desesperadamente persegui-lo, mas o protagonista o supera e termina a corrida. Os colegas de turma do protagonista correm até ele, dizendo que ele foi o melhor e que foi incrível. Eles o erguem e começam a jogá-lo no ar, comemorando. O protagonista pensa no que deveria fazer e olha para Yukishiro e Chiaki, que estão sorrindo, com Chiaki chorando. O protagonista pensa que está feliz, desde que os dois estejam felizes. Vemos o protagonista comemorando, enquanto Anabi está frustrada. Capítulo 8. Todos aplaudem o protagonista e se reúnem ao seu redor. Aruta diz ao protagonista que ele foi seriamente incrível e muito rápido. Outra garota comenta que eles estão em primeiro lugar graças a ele ter assumido a posição de âncora. O protagonista nota outras garotas comentando e rindo de Kirigaya, dizendo que ele era o âncora da turma B, mas foi superado, mesmo sendo o craque do atletismo. Elas dizem que é o que ele merece por ter um rosto bonito, mas uma personalidade horrível. Vemos Kiraya devastado. Ele olha para Anabi e percebe que ela está com raiva. O protagonista nota isso e pensa
pensa que o namorado de Hanabi perdeu por causa dele, então não pode culpá-la por estar irritada. Ele queria vencer por causa de Chiaki e se pergunta se Hanabi acha que ele ganhou apenas para provocá-la. Chiaki sugere que todos se reúnam no karaokê em frente à estação. O protagonista pensa que nunca foi convidado para algo assim, muito menos participou. Yukishiro pergunta ao protagonista se eles deveriam se reunir na sala de aula depois de se trocarem, e o protagonista pensa que até Yukishiro disse que iria ir com ele. Ele decide que, já que todos o convidaram, ele vai pelo menos se juntar a eles. O protagonista diz a Yukishiro que eles podem se encontrar na entrada, mas lembra que precisam pegar suas mochilas, então concorda em ir para a sala de aula. O protagonista ouve alguém dizer: "Por que você me chamou até aqui?" E vemos que é Kirigaya falando com Hanabi, dizendo que foi mal e que ele não estava no seu melhor hoje. O protagonista não quer encontrar Hanabi, então puxa Yukishiro para trás de uma árvore, o que a faz corar e perguntar o motivo. O protagonista pede desculpa por arrastá-la para isso e diz que não queria que eles o vissem. Yukishiro comenta que seria estranho, já que venceram eles no revezamento. Ele pede para ela ficar quieta e pensa que não se importa muito com Kiraya. Ouvimos Kiraya se desculpando, dizendo que realmente queria mostrar seu lado bom para Hanabi e que, de alguma forma, sentiu que não estava bem hoje, por isso não conseguiu dar o seu melhor. Ele diz que não há sentido em dar tudo de si em um festival escolar e que vai mostrar o quão incrível ele é nas preliminares do Inter-High, o que confunde Hanabi. Ela pergunta o que ele quer dizer com "da próxima vez" e Kiraya fica confuso. Hanabi pergunta se ele achava que ela lhe daria outra chance e o manda parar com suas ilusões. Kiraya fica confuso enquanto Hanabi continua, dizendo para ele não falar com ela como se fossem íntimos e que o papel de namorado falso dele acabou. Kirigaya pergunta o que ela quer dizer com falso e se ele não é seu namorado de verdade. Ela responde que nunca disse isso. Kiraya lembra que ela sempre disse que iria ir à escola com ele e que vivia se agarrando ao braço dele. Hanabi ri e pergunta se isso foi o suficiente para ele ter a ideia errada. Ela o chama de patético e diz que parece que toda a nutrição foi para os músculos dele, mas isso só o levou até ali. Ela diz que alguém tão insignificante quanto ele nunca poderia ser seu namorado e que ela só quer uma pessoa em sua vida como namorado. Kirigaya pergunta o que ela quer dizer e ela responde que não tem nada a ver com ele. Kiraya, desesperado, tenta convencê-la, dizendo que vai consertar tudo que ela não gosta, que até largou a ex-namorada por ela e que até mudou o cabelo, como ela pediu. Hanabi diz que isso só prova que ele é inútil e que deveria parar de se envergonhar ainda mais. Ela diz que ele nem conseguiu correr como um cavalo e manda ele nunca mais falar com ela, dizendo bom trabalho, enquanto ele chora. Kirigaya tenta falar com ela, mas ela friamente o manda sumir, o que o faz correr assustado. De repente, Hanabi pergunta o que o protagonista está fazendo ali. O protagonista e Yukishiro saem do esconderijo e ficam de frente para Hanabi, e é assim que o capítulo termina. Vemos Hanabi perguntando ao protagonista: "O que você está fazendo aí?" Em seguida, ela pergunta se ele veio até ali para rir dela e diz para ele não pensar que isso é o fim para ela. Mesmo que tenha falhado dessa vez por causa de um cara inútil, ela vai fazer com que ele se arrependa um dia. O protagonista responde: "Se você quer que eu diga o quanto melhorei depois de me afastar de você, então com certeza vou admitir isso." Hanabi fica irritada e diz ao protagonista: "Você sempre foi tão bom em me irritar, mas eu não sou o tipo que cai nessa. Prepare-se para minha vingança." Ela diz isso e vai embora, enquanto o protagonista a observa ir embora, e Yukishiro olha para ele. Yukishiro pergunta ao protagonista: "O que foi aquilo?" E ele responde: "Desculpe por te fazer ouvir algo estranho." Yukishiro diz que está tudo bem e pergunta se ele está bem, observando que parecia ter havido uma tensão entre ele e Hanabi. O protagonista diz que está bem e agradece por ela se preocupar com ele. Agora vemos todos na festa da turma. Uda diz a todos bom trabalho e que deveriam dar uma salva de palmas para o MVP do dia, o protagonista, o que o surpreende. Seus colegas de classe o elogiam, dizendo que todos estavam torcendo por ele e que ele parecia incrível quando assumiu a liderança. Eles dizem que foi, sem dúvida, o ponto alto do dia e agradecem ao protagonista por ter carregado a turma. O protagonista diz que não há necessidade de agradecê-lo, já que todos tiveram que passar o bastão, e eles conseguiram vencer porque cada um deu o seu melhor. Ao ouvir isso, todos ficam emocionados, dizendo que estão tocados, o que faz o protagonista pensar que não esperava essa reação. Vemos que a turma está se divertindo cantando, enquanto o protagonista pensa que, de acordo com Chiaki, parece que a maioria dos colegas participou da festa, e que normalmente ele não seria convidado se não estivesse envolvido. Ele pensa que ainda não conhece bem todos os seus colegas, mas os dois representantes de classe não parecem ser do tipo que exclui alguém. Vemos Yukishiro dizer ao protagonista que ela realmente gosta dessa música, ao que ele responde que também gosta e que a letra é muito boa. De repente, ouvimos alguém dizer em voz alta que vai cantar a próxima música, o que chama a atenção de todos. Vemos que é Chiaki, que diz que essa música é para o protagonista, e que é uma música sobre amizade. Isso confunde o protagonista, enquanto os outros pensam, isso é BL. Chiaki diz que, como todos sabem, ele foi abandonado por sua ex, o que faz um cara dizer NTR, levando Chiaki às lágrimas. Chiaki diz que se vingou hoje do mulherengo com a ajuda do protagonista e agradece ao protagonista.
protagonista enquanto chora. Todos ficam surpresos e dizem que o protagonista é legal demais. Não só ele se saiu bem no revezamento, como também ajudou seu amigo. O protagonista explica que originalmente cooperou com Chiaki porque queria que ele ajudasse Yukishiro a treinar, o que faz as garotas gostarem ainda mais dele. Elas dizem que a gentileza dele em relação a Yukishiro é maravilhosa, enquanto choram e coram. Os garotos choram ainda mais, dizendo que o protagonista está fazendo grandes coisas, mas não se gaba, e que finalmente entendem o que significa ser legal, até em personalidade. O protagonista, sentindo-se cansado, diz que isso é difícil, ao que Yukishiro responde que o protagonista é um herói, e não é à toa que todos estão fazendo tanto alarde. O protagonista questiona isso, dizendo que ela está exagerando. Yukishiro responde que ele não é tão insignificante quanto pensa e que ele não tem ideia de quantas pessoas o admiram. Ela murmura silenciosamente que não é apenas todo, mas que até ela o admira. O protagonista não consegue ouvir isso, então a questiona. Yukishiro corre e diz que o protagonista estava muito legal hoje, e que, quando ela ouviu correr, seu coração apertou e ficou difícil respirar. Ao ouvir isso, o protagonista fica vermelho e sorri para ela. O protagonista se pergunta o que são esses sentimentos, enquanto ele e Yukishiro ficam em silêncio, enquanto todos os outros estão se divertindo. Vemos a turma inteira se divertir e cantar, enquanto Chiaki continua chorando lágrimas de alegria. O protagonista sorri ao ver tudo isso e sai da sala. O protagonista está indo ao banheiro, mas ouve duas garotas conversando. Elas dizem que não gostam muito de Minaguchi e os outros, e que parece que eles estão fazendo de tudo para se aproximar do protagonista. Uma das garotas diz que é como se ela estivesse no cio, o que choca o protagonista. No capítulo 10, vemos que as garotas falando mal dos outros são Erika e Mari. Erika diz que os outros acham que são as pessoas mais populares da turma, e que não a entendam mal, mas ela tem certeza de que todos os outros pensam que eles são um bando de snobs. Mari a concorda. O protagonista pensa que essas garotas estão na mesma classe que ele. Erika continua, dizendo que, em primeiro lugar, não é só o protagonista, ela não entende porque os outros querem se envolver com garotos populares. O protagonista pensa que é verdade que Minaguchi muitas vezes falou com ele desde o dia em que ele cortou o cabelo, mas tem certeza de que é um mal-entendido que ela está tentando se aproximar dele. Erika continua e diz que a própria existência dos homens é repugnante e questiona o que faz as outras garotas tão felizes por serem aduladas por essas criaturas. Ela diz que ficaria arrepiada se isso acontecesse com ela. Maria concorda e diz que os garotos deveriam existir apenas em 2D, ao que Erika concorda, dizendo que todos os homens deveriam perecer, exceto os bonitos em 2D. O protagonista pensa que Minaguchi é completamente oposto, então não é de se admirar que elas não se deem bem. Ele diz que não tem certeza sobre falar mal dela, enquanto ele se afasta. O protagonista volta para a festa e nota Erika e Mari voltando para a sala. A festa da turma termina, e ouvimos pessoas dizerem que foi a primeira vez que tiveram uma festa de turma assim, mas que foi divertida. As garotas dizem que querem fazer isso de novo com todos e perguntam ao protagonista se ele também vai. Os outros garotos agarram o protagonista e dizem que as garotas são muito insistentes e que deveriam sair só entre os meninos na próxima vez, ao que as garotas respondem que isso não é justo. O protagonista diz que vai se juntar a ele se tiver tempo, o que deixa Minaguchi feliz e o faz prometer. De repente, o protagonista sente algo que o assusta e se pergunta o que foi. Ele olha para trás e não vê nada. O protagonista pensa que achou que viu uma sombra se mexer, mas talvez fosse apenas imaginação. Yukishiro pergunta ao protagonista o que houve, e ele responde que não foi nada, pensando que talvez fosse apenas um gato de rua. Yukishiro pergunta ao protagonista se ele quer caminhar com ela até a metade do caminho, ao que ele responde, claro, e em vez de até a metade, eu te vejo em casa. Ao ouvir isso, ela cora. O protagonista diz que já está tarde e que ele não poderia deixar uma garota andar sozinha no escuro. Poderia? Yukishiro cora e pergunta ao protagonista por que ele está dizendo coisas fofas de repente. O protagonista questiona o que ela quer dizer com isso, ao que ela responde que é tão difícil sempre ficar com o coração acelerado por causa dele. Yukishiro olha para o protagonista toda tímida, enquanto ele a olha de volta. Todos se despedem do protagonista e de Yukishiro e vão para casa. O protagonista e Yukishiro conversam enquanto vemos Anabi observando os dois das sombras, dizendo, essas pessoas, como ousam fazer isso com o meu senpai? Com raiva, Anabi diz que ela deveria ser a única a saber o quanto o protagonista é encantador, e que não acredita que ele está levando Yukishiro para casa. Ela olha para o protagonista e diz que é porque ele é gentil demais, e que ele vai acabar sendo vítima das garotas ao redor dele. Ela diz que tem que recuperar o protagonista delas. Anabi ri e diz que vai fazer todos se arrependerem de ter se aproximado do seu senpai, e que a vida escolar feliz deles logo chegará ao fim. Ela ri ainda mais. No dia seguinte, vemos todos na classe conversando felizes, quando de repente a professora entra, e a sala fica em silêncio. Todos estão confusos, e a professora parece preocupada. A professora coloca uma carta sobre a mesa e diz que uma carta foi enviada para a escola acusando a turma de bullying, o que choca todo. E assim termina o capítulo. Espero que todos tenham gostado. Por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam.
inscrevam no canal e deixem um comentário. Obrigado!